Salve minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento você vai estar vendo esse vídeo. O tema do vídeo de hoje é a Copa do Mundo de Clubes, então se você gostar do tema, curte, comenta, dá like, dislike no canal, fique à vontade. Eu tive um tempo ausente porque eu estava um pouco doente, com a gripe muito forte, então por isso que eu não estava gravando. Então hoje eu vou tentar gravar o máximo que eu puder em relação aos jogos da segunda rodada, começando pelo grupo A e pelo grupo B. O grupo A, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly, onde um gol foi do Flaco Lopes, o outro gol foi gol contra do centroavante do Al-Ahly, na cobrança de falta do Rafael Veiga. O Palmeiras nesse jogo jogou melhor, teve a superioridade na partida e fez o placar de 2-0 com as mexidas do Abel Ferreira, aonde no segundo tempo, no primeiro tempo, ainda teve o risco da expulsão do Rafael Veiga, só que foi corrigido pelo VAR e só trocou para cartão amarelo. O outro jogo do grupo, Inter Miami e Porto, eu estava achando que o Porto iria se fazer valer da camisa e iria ganhar do Inter Miami, só que não aconteceu. O Porto chegou até a sair na frente, gol do Samu aos 9 minutos, mas logo na sequência houve a virada do Inter Miami com direito ao gol do Messi no finalzinho de falta, aquele golaço onde só ele sabe fazer, onde na maioria das vezes é ele que faz e é ele que salvou o Inter Miami nessa vitória de 2-1 perante ao Porto. Então, nesse grupo A, já temos tá os dois times com 4 pontos, o Inter Miami e o Palmeiras, vão decidir amanhã, na última rodada, quem passa em primeiro e quem passa em segundo. Já no grupo B, que é o grupo do Fogão, o Seattle Sounders perdeu de 3-1 para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid se recuperou da pancada que levou do PSG na primeira rodada, fez o placar perante o Seattle Sounders e vai decidir amanhã contra o Fogão a sua passagem ou não para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Já o Botafogo, o glorioso, ganhou do poderoso PSG de 1-0, vamos falar que jogou feio, fechadinho, tudo mais. Cara, mas quando esses times europeus assim, o importante é a vitória. Ganhou 1-0, jogou feio. Não existe a lógica no futebol de jogar feio ou jogar bonito. O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Botafogo fez o serviço dele, ganhou de 1-0, tá com 6 pontos, já está praticamente com o pé na classificação. Basta saber agora se em primeiro ou se em segundo e joga com a vantagem do empate amanhã contra o Atlético de Madrid para ser primeiro do grupo, porque contra o Atlético, contra o PSG só tem 3 pontos. Se o Atlético de Madrid empatar com o Botafogo amanhã, ele vai ser eliminado, porque o PSG vai jogar contra o Seattle Sounders, sendo que se for empate nos 2 jogos, o PSG passa, porque o PSG tem o melhor. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então passa o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid fica do lado de fora. Se o Botafogo ser eliminado amanhã, depende dele. O Atlético de Madrid tem que tirar a diferença de 3 gols de saldo, tem que ser 3-0 para o Atlético de Madrid perante o Botafogo e o PSG fazer a vitória dele perante o Seattle Sounders, que aí vai haver um empate triplo de 6 pontos no grupo, só que o Botafogo vai ser eliminado para o Atlético de Madrid pelo confronto direto. Passando para o dia 20, que foi na terça-feira, não, minto, na sexta-feira, o Benfica ganhou de 6-0 do Auckland City, fez o placar dele, fez o saldo de gols que era necessário para ele ficar tranquilo na segunda colocação. Já no outro jogo do grupo, Bayern e Boca, o Bayern ganhou de 2-1 do Boca Juniors, se classificou já com 6 pontos, agora basta saber se em primeiro ou se em segundo, e o Benfica tem 3 pontos, tem 4 pontos e está em segundo lugar. Sendo que amanhã, na terça-feira, vai haver definição desse grupo, onde o Benfica e o Bayern podem jogar por um empate e o Boca Juniors tem a obrigação para se classificar. Tem que torcer por uma vitória do Bayern perante o Benfica e ele, Boca, tirar uma diferença de 6 gols perante o Auckland City para poder se classificar em segundo lugar. Já nos outros 2 jogos do grupo, no grupo D, que é o grupo do Flamengo, o Flamengo fez, na minha opinião, a melhor partida contra o europeu
nessa primeira fase. Não que o Botafogo não tenha jogado bem, o Botafogo jogou bem perante o PSG, na maneira dele, ganhou o jogo de 1-0. O Flamengo já foi diferente. O Flamengo foi superior ao Chelsea no jogo todo. No jogo todo o Flamengo foi superior ao Chelsea. Só que aos 10, 12 minutos ali, houve uma falha do sistema defensivo do Flamengo, onde era um escanteio a favor do Flamengo, saiu uma bola de contra-ataque e o Wesley, na hora de cortar, ele foi infeliz. Quando ele deu um toque, pegou no pulgar, voltou na cabeça dele, sobrou o Pedro Neto, saiu cara a cara com o Rossi e fez o gol. Depois disso, o Wesley não se abateu, fez uma excelente partida e o Flamengo foi superior ao Chelsea o jogo todo, aonde ganhou, fez justiça no placar e mostrou para os europeus que os sul-americanos estão melhores do que eles nesse momento na competição. No outro jogo do grupo, o Los Angeles o Esperance ganhou o jogo de 1-0 do Los Angeles. Então significa que o Flamengo já está classificado, garantiu uma vaga em primeiro, já que os outros dois concorrentes a ele, quanto o Esperance, quanto o Chelsea, vão se enfrentar na última rodada e os dois perderam para o Flamengo. Então, se o Flamengo, por alguma virtude, perder para o Los Angeles na terça-feira e o Esperance ou o Chelsea houver vitorioso nesse jogo, o Flamengo passa em primeiro ainda mesmo assim, por causa do confronto direto que vai empatar em número de pontos e empatar em número de vitórias. Então o Flamengo passa pelo confronto direto. Já no grupo de ontem, no grupo do Fluminense, o Mamelodi estava jogando, o Mamelodi e Borussia Dortmund, 4-3 para o Borussia, é um placar, como dizer assim, não é que seja mentiroso. O Borussia ontem, ele foi abaixo de novo, que ele foi contra o Fluminense, mas só que o time do Mamelodi deu 2 gols, na minha opinião, para o Borussia. O goleiro no primeiro gol e o cabeça de área, que na minha opinião foi falta no segundo gol do Borussia, no gol do Guirassy. Mas só que não tem que discutir, o Mamelodi joga por ele também, perante o Fluminense na última rodada, e vamos ver o que vai acontecer. O Borussia não apresentou esse futebol todo para poder ganhar de 4-3 do Mamelodi. O Mamelodi foi melhor no jogo perante o Borussia Dortmund. E o Fluminense contra o Ulsan, o Fluminense estava ganhando de 1-0, gol do João Arias de falta. O Ulsan teve que sair para jogar perante o Fluminense, empatou o jogo, virou o jogo, saiu pro primeiro tempo, pro intervalo, com 2-1 na frente, e o Fluminense no segundo tempo, com as vestidas do Renato, onde ele botou o Keno, botou o Nonato para jogar. O Keno é o homem do 1 contra 1 perante o Kevin Serra, o Keno é melhor. No 1 contra 1 do Fluminense, o Fluminense conseguiu empatar, virar e deslanchar no placar, fazendo 4-2 perante o Ulsan, o time da Coreia do Sul, onde o Fluminense está praticamente vai jogar a vaga dele contra o Mamelodi na última rodada, na quarta-feira. Pulando para o outro grupo, que é o grupo F. Grupo F que a Inter de Milão ganhou do Urawa Reds na empurrância. 2-1 Inter de Milão no Urawa Reds na empurrância, porque o Urawa Reds estava jogando melhor, com o gol do Caneco. O gol do Caneco fez 1-0 logo no início do jogo. Depois a Inter de Milão chegou a certo momento, está com 18 finalizações contra 1, mas o Urawa Reds estava ganhando o jogo, 1-0 ainda, mesmo assim. Mas na empurrância do finalzinho do jogo, a Inter empatou e virou o jogo. Lautaro Martinez o Lautaro Martinez empatou e o outro cara, o argentino lá, fez o finalzinho e virou o jogo. Esse jogo das 10 horas de ontem, do River Plate contra o Monterrey, foi um jogo, pelo menos aonde eu vi o jogo, onde eu acompanhei a transmissão, prazer Copa do Mundo, isto aqui é Libertadores, River Plate em Monterrey. 40 faltas no jogo, um jogo 0-0, completamente faltoso, brigado, aguerrido, Sérgio Ramos, Miguel Borra, o Mastantuono jogou bola, o Canales se escondeu, no segundo tempo mas é isso, é futebol, tá os dois com chance de se classificar. O Monterrey tem uma situação mais tá com 2 pontos, 2 empates, ele vai jogar a última partida contra o Urawa, o Urawa já eliminado, aonde se ele ganhar, ele vai a 5 pontos,
e o River e a Inter de Milão, cada um tem 3 pontos. O River e a Inter de Milão, cada um tem 4 pontos. Ele tem 2. Então, se houver vencedor nesse jogo de Inter de Milão e River, e o Monterrey ganhar, o Monterrey consegue assumir a segunda vaga. Se houver empate nesse jogo, nós vamos para os critérios de desempate 2-3, e aí nós teremos que ver quem avança e quem fica pelo caminho, pelo saldo de gols, pelos cartões e tudo mais. Então, minha galera, hoje já teve um jogo já de manhã, a Juventus ganhou de 4-1 da Casablanca, já está praticamente classificada, agora vai ficar esperando o jogo do Manchester City contra o Al Ain mais tarde, para poder saber, porque esse é o grupo H. Esse grupo H já pode ser completamente definido hoje, se o Manchester City ganhar do Al Ain, aí vai para a última rodada só para saber quem vai ficar em primeiro, se é o City ou se é a Juventus. E tem os 2 grupos do jogo do grupo G, que é agora às 4 horas, Real Madrid e Pachuca, e Salzburg e Al Hilal, para a gente acompanhar também. Então, galera, espero você ter gostado do vídeo. Se ficou até aqui, curta, se inscreva, comente, ative o sininho. Um beijo e fui!